O efeito Cantillon. Mas afinal o que é isso? E quem o inventou? Richard Cantillon, nascido em 1680, foi um economista franco-irlandês e autor do livro Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral, escrito em 1730 e publicado em França em 1755, livro considerado berço da economia política. Apesar da pouca informação existente sobre a vida de Cantillon, sabe-se que em sua juventude se tornou banqueiro e mercador de sucesso. Seu sucesso derivou, em grande parte, das conexões políticas e empresariais. Quem poderia imaginar? Richard Cantillon criou o conceito chamado efeito Cantillon. Define que o aumento da oferta de moeda cria inflação de forma desigual e tende a beneficiar aqueles que se encontram mais perto da injeção monetária. Obviamente os ricos ficarão mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Para isso vamos tentar explicar de uma maneira prática e fácil como isto acontece. Se o Banco Central imprime dinheiro e expande a base monetária. Lembrando que o aumento da base monetária tem como consequência a inflação. Esse dinheiro tem que ter um ponto de entrada na economia. Esse ponto de entrada do dinheiro é feita pelos bancos comerciais, seguindo para fundos de investimento, grandes empresas por linhas de crédito, e por aí fora. Estes grandes players têm uma vantagem enorme, pois só eles é que ainda receberam o dinheiro e podem fazer investimento noutro patamar, um patamar de preço muito mais baixo, e claro, depois de investir em ativos esses mesmos sobem o valor, pela procura, não deixando em pé de igualdade perante o restante da sociedade. Exemplo, o banco tem 1 milhão de euros para aquecer a economia, frase muito falada estes últimos tempos, e investe em imóveis, como há muita entrada de capital o valor dos imóveis sobe, porque o mercado não estava a prever dinheiro fresco neste setor, e com pouca oferta o valor sobe. A generalidade da população, como não tem acesso a parte desse milhão, vai ter de comprar muito mais caro. E com a taxa da oferta e da demanda, em alta, porque está na ponta oposta ao ponto de entrada de dinheiro. O dinheiro só chega a nós meros mortais em desvantagem, quando os preços já subiram. Um bom exemplo seria, uma gota a cair numa poça. Quando a gota entra em contacto com a água, o primeiro impacto podemos olhá-lo como o Banco Central a imprimir dinheiro, o primeiro anelo o recebimento dos bancos comerciais, seguido de fundos de investimento, terceiro grandes empresas corporativistas, quarto grandes empresas e finalmente o fim da cadeia, eu, tu, nós, o mero mortal. Bem, para não falarmos de inflação, que a cada rodada de impressão o dinheiro que já existia é diluído com o novo. Analogia fácil é pensar na preparação de um copo de sumo. Se espremer uma laranja num copo, ficamos com 1/4 de copo, com sumo bom, com sabor a laranja e todas as propriedades da mesma. Mas à medida que vai adicionando água o sabor começa a desvanecer e as propriedades da laranja começam a enfraquecer. O mesmo acontece com o nosso dinheiro, enfraquecendo a cada rodada de impressão. O teu salário mantém-se nominalmente, ou seja, se o teu salário são 1000 euros vais continuar a receber os 1000 euros, mas a perda de poder de compra vai enfraquecendo como o sabor do sumo, e cada vez comprando menos produtos ou serviços. Claro que, para te ver livre deste sistema de empobrecimento, a única opção viável é Bitcoin. Bitcoin não tem inflação e muito menos efeito Cantillon. Bitcoin é garantida por matemática e não por vontade política. Também não é terrorismo, como os bancos centrais fazem, empobrecendo o mínimo de menos 2% ao ano. Bitcoin é descentralizada e distribuída, por todos que quiserem participar nela, imutável e o último bastião de propriedade privada. Inconfiscável logo anti-violência. Bitcoin retira-nos do mundo palhaço e abre um monte de tocas, cabe-te a ti decidires o que queres. Sugestões de leitura. Anatomia do Estado, e o que o Estado fez com o nosso dinheiro de Murray Rothbard. A seguir, Padrão Bitcoin de Saifedean Ammous. Se quiserem assistir podcasts recomendo Don't Trust Verify e Aceita Bitcoin, ou mesmo aqui no meu canal na playlist Bitcoin. Bem, só me resta agradecer por ficarem até ao final. Se gostaram do conteúdo, considerem subscrever o canal e deixar o like, muito importante para motivar a fazer mais vídeos, ou então deixar uma contribuição enviando alguns sats para este endereço. Este vídeo foi escrito e produzido por Lex Liber. Revisto por Abjeto. Narrado por mim, Bitlog. Obrigado.